Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a mergulhar no universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos falar sobre uma das ações de extensão que traz o cinema para a UFSM e que também leva o cinema para fora da UFSM, o Cineclube da Boca. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na técnica, José Carlos Quartieiro, o Zezinho, aproveitando aqui um dia de chuva em Santa Maria, agora 26 graus, 14:04. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 31 de março. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 31 de março na história do cinema. Neste dia, em 1930, nos Estados Unidos, é instituído o Código de Produção Cinematográfica, conhecido como Código Hays. Ele impõe diretrizes rígidas sobre o tratamento de sexo, crime, religião e violência nas obras cinematográficas norte-americanas, com vigência nos próximos 38 anos a partir de 1930. O Código Hays foi abandonado por completo apenas em 1968, quando a MPAA passou a adotar um sistema de classificação indicativa com as seguintes categorias: G para o público geral, M para o conteúdo maduro, R para o conteúdo restrito, menores de 17 anos só poderiam entrar na companhia acompanhado dos pais ou de adultos, e X para conteúdos explícitos, e aí menores de 17 não poderiam entrar no cinema em hipótese alguma. Este novo sistema foi instituído em 1º de novembro de 68 e permaneceu vigente até 1990. Nascia em 1905 o diretor e roteirista britânico Robert Stevenson. Com uma carreira promissora no Reino Unido, Stevenson ganhou popularidade ao trabalhar para a Walt Disney Company a partir de 1940. Lá, ele dirigiu mais de 19 filmes, sendo especialmente lembrado por dirigir o musical Mary Poppins em 1964, com Julie Andrews no papel central. E por esse filme, ele também acabou recebendo uma indicação ao Oscar de melhor diretor. Richard Chamberlain completaria hoje 91 anos. O ator norte-americano faleceu no último sábado, dia 29, 2 dias antes de seu aniversário. Chamberlain ficou conhecido pelas minisséries de televisão como Shogun, de 1980, e Pássaros Feridos, de 83, e por papéis em filmes como O Conde de Monte Cristo, de 75, e por interpretar o aventureiro Alan Quarterman em A Cidade do Ouro Perdido e também em As Minas do Rei Salomão. Hoje, a atriz e cantora americana Shirley Jones completa 91 anos. Com uma carreira de sucesso no teatro da Broadway, seus principais papéis no cinema foram nos musicais Oklahoma, Carrossel e Vendedor de Ilusões. Shirley ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por interpretar uma prostituta no drama Entre Deus e o Pecado. Christopher Walken também está de aniversário. O ator estadunidense de 82 anos atuou em mais de 100 filmes e programas de televisão, incluindo Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, O Franco Atirador, pelo qual conquistou o Oscar de melhor ator coadjuvante, A Hora da Zona Morta, Rei de Nova York, de Abel Ferrara, Prenda-me se for capaz, Pulp Fiction
e Duna Parte 2. Além disso, Walken tem uma carreira consolidada no teatro e apresentou por diversas vezes o programa Saturday Night Live. Hoje é aniversário de 54 anos do ator britânico Ewan McGregor. Sua carreira ganhou destaque a partir da parceria com o cineasta Danny Boyle, com quem trabalhou nos filmes Cova Rasa, Transpotting Sem Limites e Por uma Vida Menos Ordinária. Alguns de seus papéis mais notáveis incluem The Obi-Wan Kenobi, nos primeiros 3 episódios da saga Star Wars, o poeta Christian, no musical Moulin Rouge, e a versão adulta de Dan Torrance, personagem de Stephen King em Iluminado, na adaptação homônima no filme de terror Doutor Sono, de 2019. O cineasta Alejandro Amenábar completa 53 anos. Entre as principais realizações do diretor e roteirista chileno-espanhol estão Abre los Ojos, Preso na Escuridão, Os Outros, de 2001, que é protagonizado por Nicole Kidman, e Mar Adentro, de 2004, que tem Javier Bardem no papel central, e que conquistou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Outra artista que celebra 53 anos é Carla Sofia Gascón. A atriz espanhola tem uma longa carreira na televisão, mas tornou-se amplamente conhecida em 2024, quando interpretou a personagem título no filme musical Emília Pérez, pelo qual venceu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes. Por sua performance, também foi indicada ao Oscar de melhor atriz, tornando-se a primeira mulher transgênero a ser indicada ao prêmio. Chloe Zhao também está de aniversário. Muitas pessoas de aniversário, muitos artistas no mundo do cinema comemorando, soprando velhinhas hoje. A diretora, roteirista e produtora de cinema chinesa completa 43 anos e é conhecida por seus trabalhos em filmes independentes norte-americanos. Seu filme Domando o Destino, de 2017, foi aclamado pela crítica, incluindo indicações ao Independent Spirit Award, de melhor filme e melhor direção. No entanto, Zhao obteve maior sucesso em Nomadland, de 2020, que atraiu reconhecimento internacional e ganhou muitos prêmios, incluindo o Leão de Ouro no Festival de Veneza e também o Oscar de melhor direção e também de melhor filme. Em cada um desses prêmios, ela foi a segunda mulher a vencê-los e também a primeira mulher asiática a ganhar na categoria de direção. Zhao também dirigiu o blockbuster da Marvel, Eternos. Em 1993, falecia o ator norte-americano de ascendência chinesa Brandon Lee, filho do icônico ator Bruce Lee. Brandon ficou mundialmente conhecido após sua morte trágica durante as filmagens do filme O Corvo. Ele faleceu em decorrência de um tiro acidental durante a filmagem de uma cena no longa, que é dirigido por Alex Proyas. E isso foi feito dentro dos estúdios da Carolco, em Washington, D.C. A cena fatal ocorreu durante um flashback do personagem Eric Draven, quando este entra em seu apartamento e descobre que sua noiva está sendo espancada e estuprada por bandidos. Hoje, 31 de março, rememoramos os 61 anos do golpe civil-militar no Brasil. Entre o dia 31 de março e o dia 1º de abril, afinal tudo se passou nessa madrugada do dia da mentira, um golpe foi instituído, instaurado, proferindo algo abjeto dentro do sentido de pensar o que seria uma república democrática. Devemos sempre recordar os acontecimentos dramáticos que mudaram a história do Brasil e afundaram o país em um longo período de perseguições, desaparecimentos, censura, tortura e mortes, período que durou 21 anos. O cinema sempre rememorou e procura tratar desse tema ainda hoje. Lembramos de alguns filmes como La Marca, Batismo de Sangue, Zuzu Angel, Em Teu Nome, Marighella e, mais recentemente, Ainda Estou Aqui. Então devemos sempre exercitar a memória e cuidar da história para que isso nunca mais se repita. Há 50 anos, nas telonas de Santa Maria, eram passados alguns sucessos dessa época. No Cine Glória era exibida uma obra inspirada no conto de fadas de Hans Christian Andersen, No Mundo Encantado dos Sonhos, dirigido por Julius Bass,
e também a aventura O Farol do Fim do Mundo, baseado na obra de Júlio Verne, com Kirk Douglas e Hugh Brynner. No Cine Independência, o faroeste Catlow, com Hugh Brynner, Richard Crenna e Leonard Nimoy. E o sensacional filme britânico vencedor de 7 Oscars em 58, A Ponte do Rio Kwai, de David Lean. No Cine Imperial, o drama esportivo Crepúsculo de um Ídolo, com Richard Harris e Romy Schneider. E A Conquista do Planeta dos Macacos, de J. Lee Thompson. Este é o 4º filme da série cinematográfica Planeta dos Macacos, que teve seu primeiro filme lançado em 68. No dia 31 de março de 1981, ocorreu no Dorothy Chandler Pavilion, em Los Angeles, a cerimônia do Oscar, que premiou na categoria principal o filme Gente como a Gente, de Robert Redford, que venceu Todo Indomável, de Martin Scorsese. Outro prêmio importante foi Moscou Não Acredita em Lágrimas, que venceu na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Aproveitando a memória do Oscar 1981, vamos ouvir a música vencedora do prêmio de melhor canção original nesse ano, Fame, interpretada por Irene Cara e que está na trilha sonora do filme Fama, de Alan Parker. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Divertir, instruir e emancipar. Esses são algumas das motivações que envolvem o Cineclube da Boca, criado em 2016 na Universidade Federal de Santa Maria. Para conversar um pouco sobre o Cineclube, programação, objetivos do projeto, paixão pelo cinema, está comigo aqui no estúdio a estudante do curso de Produção Editorial da Universidade Federal de Santa Maria e membro do Cineclube da Boca desde 2022, Tayane Wendland. Tudo bem, Tayane? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Alexandre, muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente poder falar de programas e projetos que enchem, né, os nossos dias, e o meu coração, assim, é 100% Cineclube da Boca, então fico muito feliz de estar aqui e poder falar sobre o projeto. Maravilha, nós que agradecemos a presença, né? Acho que é importante sempre, até a gente estava conversando aqui fora, né, que o coordenador, a pessoa que sempre a gente lembra quando fala do Cineclube da Boca é o professor Gilvan Odival Veiga Dockorn. O próprio, identificado. Mas que bom, né, que você também representa o Cineclube né, participando. Qual foram as atuações que tu teve dentro do Cineclube desde que tu entrou? Eu acho que a gente fala, né, como eu estava comentando, sobre despersonalizar um pouco o Cineclube da Boca, porque a gente é um projeto que atua em uma hierarquia horizontal, né, então a gente toma todas as decisões em conjunto, assim, com uma forma muito democrática, e desde que eu entrei no Cineclube, eu entrei através da oficina de formação, em 2022, no início do ano. E, assim, desde então eu vivo intensamente, assim, as quartas-feiras de sessão e todos os outros dias que a gente está envolvido no projeto e na realização das atividades. Hoje eu fico mais na parte de comunicação, assim, fazendo a parte de divulgação das sessões, de articulação dos outros projetos. A gente sabe que nessas ações que a gente faz de forma voluntária, a gente sempre faz um pouco de tudo, né? Então, seja na parte de pré-sessão, eu faço muito da parte de projeção também na cabine. Então, normalmente eu estou lá dentro do aquário, meio escondidinha nas quartas-feiras. Mas a gente tem todas as etapas aí de pré-produção da sessão, produção na parte de mediação também, às vezes faço a mediação das sessões. A gente vai circulando aí pelas muitas funções que a gente tem para cumprir. Maravilha. O Cineclube, ele se tornou um projeto de extensão posteriormente, né? Ele foi criado em 2016 e o registro ele se deu a partir de 2023. E aí tem uma questão de bolsistas e outras pessoas que agregam o projeto, né? É isso? Isso, na verdade a gente era um projeto, em 2023 a gente se torna um programa, né? Programa. Então a gente acaba tendo um amparo maior ali
Se amplia, por parte da UFSM, e também a gente acaba desenvolvendo cada vez mais atividades. Ano passado, a gente atuou o ano inteiro sem bolsistas, então foi 100% voluntário o nosso trabalho. Esse ano, a gente já submeteu ao FIEX e ao novo edital da Pró-Reitoria de Cultura e Arte. Então, a gente espera que esse ano a gente tenha também bolsistas para poder trabalhar, porque acaba sendo uma atividade que demanda também bastante tempo, mas é muito bom saber que a gente consegue fazer tudo que a gente faz com um trabalho 100% voluntário, porque todo mundo que se envolve no projeto, assim, se doa de coração. E então é um momento que a gente gosta, a gente curte estar junto, curte falar sobre cinema, curte ter essa troca com os realizadores, com o público, falar sobre o cinema e estar envolvido nesse meio, assim, é algo que motiva muito a gente. Então, essa questão de ter ou não ter um bolsista, acho que nunca vai ser uma coisa que vai conseguir parar nossas atividades. Espero, né, que não seja um fator que pare as nossas atividades. Sem dúvida. E, bom, tu falou de várias ações, né? Assim, como funciona a estrutura do Cineclube hoje e quais as principais ações dentro desse programa de extensão que se desenvolve aí já há alguns anos? Então, desde que a gente retornou da pandemia, a gente exibe só produções locais e regionais, né? Então, acho que esse também é um grande diferencial no sentido de que a gente consegue aproximar um pouco mais a comunidade, tanto acadêmica quanto não acadêmica, da produção local, né? E ser esse espaço de fruição para obras que de extrema qualidade, de extrema importância, mas que muitas vezes não tem onde circular, né? Então, é muito bom poder ser esse espaço também para a produção local. E, além das nossas sessões regulares, que acontecem todas as quartas-feiras, às 19 horas, no auditório do Prédio 67, a gente tem algumas outras atividades se desenvolvendo em paralelo. Esse ano a gente vai para a terceira edição do curso de extensão em produção de cinema e audiovisual, então vamos para a nossa terceira turma. Um curso também que surgiu aí de uma vontade incansável do Gilvan e de alguns outros professores, de trazer o cinema para dentro da universidade, assim como uma formação também. E também é um curso que conta com professores voluntários. Ao longo do ano, a gente tem uma parceria muito forte com a Toca Audiovisual, a Daiane Bedinha auxiliando muito a gente na parte técnica, com os equipamentos, a Pró-Reitoria de Extensão também, sempre dando o suporte necessário. E esse ano a gente pretende dar sequência, logo vem aí o edital, aí a gente pretende começar ainda no primeiro semestre as aulas. E, para além disso, a gente tem a Filmoteca, né, o nosso, acho que o maior projeto assim que a gente tem desenvolvido, que conta com o apoio do curso de arquivologia também e do acervo artístico, que dá todo esse suporte. Agora a gente está passando pela parte de catalogação das obras, né, contando também com alguns professores do curso de arquivologia, a professora Fernanda, o professor Jorge, a professora Sônia, que junto com alguns alunos têm feito esse processo, né, de registrar todas as obras que a gente recebeu. No ano passado a gente fez o lançamento oficial no dia 3 de julho. A gente recebeu do Santa Maria Vídeo Cinema, o Cassol e o Luciano Ribas, entregaram um HD com todo o acervo, né, do festival, então cartazes, filmes. Tem muita coisa aí para a gente organizar, e a nossa meta é que em breve a gente possa disponibilizar essas obras online para consulta, mas que também a gente tenha um espaço físico, a princípio na Biblioteca Central, em que as pessoas possam ir lá, ter acesso a uma tela, um lugar confortável, colocar um fonezinho e assistir algumas das produções que são feitas aqui e na região. Fora isso, a gente também tem um projeto Acolhimento pelo Cinema, que é um projeto que surgiu no ano passado, durante o período das enchentes, então também com o apoio do Luiz Alberto Cassol, que é um grande parceiro, cineclubista e diretor, que está sempre envolvido com a gente buscou algumas parcerias para viabilizar e articular a distribuição de filmes nos abrigos, né? Foi um pouco conturbado esse período, e aí agora a gente conseguiu ter acesso a um recurso que estava meio travado durante os últimos meses, e a gente está retomando o projeto para levar algumas sessões para escolas e associações, instituições periféricas, assim, em situação de vulnerabilidade. E também a gente sempre realiza as oficinas de formação cineclubista, né? A gente tem a nossa formação interna, que ela
está prevista para acontecer aí no próximo mês ou em maio, que também visa essa manutenção, né, e formação de novos cineclubistas. Foi como eu ingressei também no projeto. E então, além dessa formação interna, a gente tem feito formações externas também. Ano passado a gente fez 3 formações, uma em... Agora eu não lembro a cidade, mas aqui numa região da Quarta Colônia, eu acho. Não lembro muito bem. A gente também fez no CETISM, no Politécnico. Então, são formações menores, assim, mais compactas, mas que já dão um suporte para quem quer, de alguma forma, trabalhar também com o cineclube, formar um cineclube. E a gente está aí sempre com as parcerias das mostras e dos festivais. Esse ano tem o Festival Simetria, mais uma vez, que é em parceria com o CAL e o Labarte. Ano passado a gente realizou também o Dia Internacional da Animação, que foi a primeira vez que esse novo grupo assim realizou essa mostra. E é isso, acho que das nossas atividades, acho que a gente só consegue realizar com as nossas parcerias. Acho que isso é muito bom, muito importante de ressaltar. O Cineclube Lanterninha Aurélio e o Paulo também, sempre um grande parceiro, o Santa Maria Vídeo Cinema, a SESMA, então a Toca, que eu já tinha mencionado antes, o curso de turismo também, porque muitos dos nossos equipamentos que estão lá dentro do auditório foram adquiridos através de doações e parcerias. Então, monitor, projetor. O auditório foi melhorando também com o tempo, né? Eu lembro de ter visto uma sessão, quando ainda não eram as sessões ligadas às produções locais e regionais, mas que, pelo que eu vejo pelas fotos, pelas imagens, dá para ver que o ambiente foi se tornando mais acolhedor também, nesse sentido. Isso, a gente tem também a TV Ovo aí, que é uma grande parceira, que também ajudou na parte de estruturação e está sempre junto com a gente também nas nossas atividades. Então, caixa de som, a gente acabou pintando. Antes a gente tinha uma tela de lona, né? Agora a gente pintou a parede mesmo, para ninguém tirar a tela de lá. Marcando o território, isso aí. Então, é isso, a gente vai indo. A gente já teve que trocar de projetor algumas vezes. Agora a gente está num novo processo, assim, porque... também está ligado à qualidade da projeção, né? Então a gente tem que estar sempre atento à questão do som também, revisando esses materiais, porque já tem um tempo que a gente está em operação, né? As coisas acabam ficando velhas, acabam estragando. Então a gente está também sempre atento a essa questão de manutenção, né? Perfeito, Tayane. Zezinho, agora vamos ouvir uma música aqui. A gente já volta com o bate-papo com a Tayane. Na Rua, na Chuva, na Fazenda, Casinha de Sapê, de Hildon, que está na trilha sonora do filme Cidade de Deus. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem, tá aí, trilha sonora do filme Cidade de Deus. Voltamos aqui então com o nosso bate-papo sobre o Cineclube da Boca, com a Tayane Wendland, estudante do curso de produção editorial. Estava conversando aqui no off com ela, né? E no curso vocês passam, né, por disciplinas que estão ligadas também ao audiovisual, na produção, na criação, né, Tayane? Sim, a gente tem principalmente 2 disciplinas, assim, que audiovisual 1 e 2. No audiovisual 1 a gente desenvolve o roteiro de uma possível produção, possível curta-metragem. Em audiovisual 2 a gente tem que executar, né? Então, aí tem uma experiência mais ou menos completa de como é que é uma produção. Maravilha. E perguntando de ti, assim, como é que foi essa tua relação com o cinema e a importância do Cineclube da Boca, né? Já que tu disseste que agora tu é, né, ligada diretamente, eterna, né, no Cineclube da Boca. Como é que é essa relação e qual a importância do papel do Cineclube na formação cidadã de uma pessoa? Nossa, é uma boa pergunta. Acho que tem coisas que a gente vive e a gente não consegue explicar muito bem, sabe? Eu venho de uma cidade pequena do interior do estado, que é Santa Rosa, né? Na terra da Xuxa, para os que conhecem. E da do Tafarel também, né? E então o meu contato com o cinema, ele sempre foi muito, muito voltado para uma questão de diversão, assim, de consumir o conteúdo, assim, como distração. E aí, quando eu chego aqui em Santa Maria,
eu estava meio perdida em relação ao que fazer, onde é que me envolver, eu precisava me encontrar em algum projeto, e aí eu vejo um cartazinho lá de uma oficina de formação cineclubista, e eu, que diabos que é essa oficina de formação cineclubista? E aí, conforme eu fui participando, assim, na época era o Paulo e o Gilvan, que davam boa parte da oficina, assim. Hoje a gente já tem toda ela reformulada, de uma forma um pouco mais enxuta também. E aí eu mergulho de cabeça, assim, desde que eu iniciei a oficina de formação, eu nunca mais perdi o contato com o cineclube, assim, na verdade tenho um contato praticamente diário com as pautas e as questões do cineclube, e como tu mencionaste mais cedo, né, na abertura do programa, sobre o nosso lema Divertir, Instruir e Emancipar, que é uma homenagem também ao Cinema do Povo, né, o primeiro cineclube documentado, lá de 1913. Que é na França, né? Isso, na França. Eu acho que nenhum lema faria tanto sentido quanto esse, porque eu acho que à medida que eu fui criando mais contato com o cineclube e também percebendo essas outras potencialidades do cinema, principalmente quando se trata de um cinema independente, sabe? De uma produção local, de uma produção regional, eu acho que não tem nada mais massa, assim, das nossas sessões do que o pessoal chega lá e falar... eu não entendo muito de cinema, não sou muito... Mas isso nesse filme me chamou a atenção. A gente fica assim, nossa, pois é, tipo, nunca tinha reparado, nunca tinha... Porque não é sobre entender de cinema, né? É sobre criar essas conexões também com as pessoas, de poder se reconhecer numa história, na tela, reconhecer um lugar. Eu acho muito bacana quando a gente passa alguma produção que tem algum lugar muito característico aqui de Santa Maria, sabe? Porque eu acho que isso traz novas camadas para essa experiência também. Então, estar ali aberto para não só assistir aquilo, mas também perceber as nuances, sabe? Da formação, da criação daquela produção e poder ter esse momento de troca, né? Porque eu acho que a gente constrói e a gente reflete muito mais quando a gente está tendo essa possibilidade de conversar sobre pontos de vista diferentes ou pontos de vista convergentes também, né? Então, acho que foi esse grande diferencial, assim, que mudou totalmente a minha percepção sobre cinema e sobre produção audiovisual. Que maravilha. E, bom, esse ano a gente está começando, essa semana, então, a programação de 2025. Antes de entrar na programação, como é que se dá esse processo de curadoria, né? Porque, afinal de contas, como é que funciona? Fiz um filme e quero lançar o filme. Vou lá, converso com a Tayane, com o Gilvan e lanço. Acho que não é bem assim, né? É um processo um pouco mais estudado, né? Como é que funciona a curadoria? Isso, a gente tem reuniões mensais, assim. Então, um mês, por exemplo, início de março, a gente se reuniu para debater a programação de abril. Então, desde o início desse mês que está finalizando, a gente já tem a programação de abril fechada. Isso é algo que a gente está tentando instituir agora, assim, de uma forma mais certa esse ano, para a gente conseguir se organizar também. Mas a gente está sempre aberto para receber essas produções. A gente inclusive, quer abrir um edital para a gente conseguir divulgar melhor isso, para que mais produtores entrem em contato para divulgar essas produções. E aí é isso, a gente coloca em debate todas as produções que chegaram para a gente, para os mais diversos membros, e ideias do que a gente pode fazer no mês, às vezes ciclos, ou às vezes tem alguma amostra. Então, a gente conversa quando a gente não tem, dependendo do período do ano, em virtude também das leis, né, de incentivo, dos editais, em alguns períodos a gente tem mais procura para exibição, para lançamentos e tudo. Em alguns períodos a gente não tem tanto. Então, a gente recorre agora muito ao acervo da Filmoteca, né, também como uma forma de valorizar esse projeto. E aí a gente exibe essas produções mais antigas. Então, a gente coloca tudo em debate na reunião e vai ajustando as datas, dependendo do período do ano também. A gente tem sessões especiais, né? Um spoiler também já, né? O mês de maio, a princípio, ele está todo reservado assim para ser em homenagem à TV Ovo, que é uma instituição muito importante aqui para o cinema local, né? Então, mais ou menos esse é o processo que a gente vai seguindo. Maravilha. E a programação, então? Como é que ela tá? Como é que ela foi construída agora para esse mês de abril? E
E se você pode revelar, além do filme que vai estrear nessa quarta, que vai passar novamente nessa quarta, né? O filme que já do Fabrício Kolterman, né? Isso. Aham. Então, se tem mais algum outro que você já pode adiantar aí para os nossos ouvintes. Com certeza. A gente tem aqui a programação de abril completa já. É interessante que a gente sempre manda um formulário para a gente ter todas as informações que a gente precisa para divulgação. Então, os realizadores preenchem e já mandam para a gente. Então, como tu comentou, a gente agora na primeira semana, dia 2, quarta-feira, tem o retorno do Cineclube, com A Intenção da Noite, do Fabrício Kolterman. 2022, a estreia do filme, inclusive, foi lá no Cineclube, auditório lotado, foi muito bacana. Depois, dia 9, a gente tem o Churras, do Maurício Cantelli, lançamento, estreia do filme, também vai estar muito bacana, o Maurício vai estar aí para conversar sobre a produção. Em seguida, a gente tem, dia 16 de abril, A Última Trincheira, do Rondon Castro, né? De 2002. Um filme que possivelmente a gente vai exibir em DVD, inclusive, porque a gente está com dificuldade de encontrar uma versão digital, então vale muito a pena também. É um filme mais difícil de ser encontrado, realmente. Exatamente. Né? A gente tem dessas, às vezes a gente fala assim, vamos exibir tal filme, vamos. Tem o filme? Não, a gente tem o filme. Aí depois a gente fica lá. Mas cadê? Cadê procurando e fala com fulano, fala com ciclano e vai tentando achar onde é que alguém tem que ter uma cópia, alguém tem que ter uma versão pra gente exibir, mas no fim dá tudo certo. Assim. Legal. Depois, na penúltima quarta do mês, dia 23, a gente tem às 6 horas da tarde, do Elker Pass, que também é um lançamento. Não é um lançamento, ele é de 2011. E, por fim, para fechar o mês, no dia 30 de abril, um mês comprido, né? Várias quartas-feiras, para começar bem. A gente vai ter o lançamento do filme do Gelton Quadros. Então, mais um lançamento do filme do Gelton. Ano passado a gente exibiu Cadê a Nota também dele, um outro lançamento que foi super bacana. E fica o convite aí para todo mundo. Logo mais, toda a nossa programação está disponível no nosso Instagram. E nos próximos meses a gente vai fazer a divulgação mensal já para todo mundo conseguir se programar e deixar anotadinho na agenda. Maravilha. Para quem quer entrar em contato com o Cineclube da Boca, qual é o Instagram? Nós temos um Instagram que é @Cineclube da Boca e nós também temos o nosso e-mail para contato, que é cineclubedaboca.fsm@gmail.com. Maravilha. Mas no Instagram, com certeza, se mandar um direct ali, a gente vai responder o quanto antes. Certamente. Muito bem, Tayane. Agradeço muito a disponibilidade para vir daqui, representando o Cineclube da Boca. Acredito que isso é um ponto importante também. Tu foste bolsista, tu ainda está atuando lá como voluntária, né? Tu tem essa paixão desenvolvida aí com o cinema e com o Cineclube. Te ajudou também nesse processo formativo, né? Enquanto estudante da UFSM. Tudo bem que é um curso de comunicação, a gente sempre espera que as pessoas gostem de audiovisual. Mas não é bem assim, né? Nem sempre o pessoal da comunicação é ligado ao audiovisual. Às vezes é melhor a gente não criar expectativa. Exato. Então, eu já me frustrei várias vezes com alguns estudantes achando que as pessoas gostavam de cinema também. E não é bem assim que funciona. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que é tão difícil, que é tão difícil a concentração, muitas vezes, da pessoa ficar ali 2 horas vendo um filme, ou mesmo curtas-metragens, né? Exato. Já que a maioria dos filmes exibidos no Cineclube da Boca hoje são curtas e médias, né? Sim, ainda mais quando a gente fala de produções independentes, né? De uma forma majoritária. E eu acho que é um formato que tem funcionado bem pra gente, principalmente exibir curtas-metragens, porque o barato é a gente conversar sobre, então às vezes a gente exibe, a gente até dá uma atrasadinha às vezes na sessão, porque o filme vai ter 10, 15 minutos, aí a pessoa chega atrasada e já perdeu o filme. Assim. Uhum. Então a nossa maior parte da sessão é debatendo, falando sobre, trocando ideias sobre a produção. Então os curtas-metragens têm vindo muito bem, têm sido muito bem aceitos, né? E isso é Cineclube, né? É justamente Exatamente. debater, é ficar pro depois, não é ver o filme e ir embora. A gente sempre, por mais que não queira falar, ninguém é obrigado a falar, né, a se expor, mas eu acho que até mesmo ouvir sempre sai um comentário bom também para levar para casa. Uhum. Então é isso, o cineclubismo proporciona, né, esses momentos que eu acho que hoje em dia também a gente está cada vez mais distante, né, de que essa parte de troca, de conversa, de estar em grupo, né, e é sobre essa sociabilização desses bens, né, culturais que a gente tem aí.
Maravilha. Reflexão, sociabilizar, se divertir. Se divertir, é tudo porque isso. cinema também é diversão, Exato. né? Não podemos perder essa Então, dimensão importante que é o entretenimento na vida das pessoas também, né? Muito bem, obrigado mesmo, viu, Tayane? Espero que retornem aí em outras ocasiões falando das outras ações. Até comentei contigo, a gente poderia fazer um programa só sobre a Filmoteca, sobre os outros projetos também, né? Exato, a gente tem muita coisa a desenvolver, sendo desenvolvida aí, e eu acho que com certeza rende um debate legal, até para o pessoal conhecer também um pouco mais os projetos, se envolver. Quem tiver interesse, a nossa oficina de formação vem aí, se não nesse mês, em maio, com certeza, a gente vai estar divulgando. As inscrições é aberto para toda a comunidade, isso é importante ressaltar também, tanto as oficinas de formação quanto as sessões são abertas, você não precisa ter nenhum vínculo acadêmico, é só chegar lá no auditório do Prédio 67, todas as quartas-feiras, sem faltas, 19 horas, estaremos lá para exibir alguma produção. Show de bola! Obrigado então, Tayane. Agora em Santa Maria, 26 graus, temperatura amena, né, Zezinho? Tá tranquilo por enquanto. Tá bom para uma corridinha ali na chuva, né? 2h46 da tarde. Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Agora é hora do nosso Giro do Cinema, com a programação de cinema de Santa Maria e as notícias do mundo dos filmes. A principal estreia da semana é o filme brasileiro Câncer com Ascendente em Virgem, de Rosane Svartman. A obra traz a história de uma professora de matemática que mantém um canal de sucesso na internet como influenciadora educacional. Ao receber o diagnóstico de câncer de mama, ela deverá aceitar que a vida nem sempre sai conforme o planejado. Aí uma comédia dramática que está lá no Arcoplex e também no Cinépolis. Outros filmes que estão nos 2 cinemas são o brasileiro Vitória, com a Fernanda Montenegro, segue em cartaz, aí um filme com grande bilheteria, né? Tá entrando aí na sua terceira ou quarta semana já em cartaz, vale a pena conferir. Também os filmes de ação que estão entrando, Resgate Implacável, com Jason Statham, e também Novocaine, A Prova de Dor. A bilheteria no Brasil é liderada hoje por um filme muito questionável, Branca de Neve, em versão live action. Filme que está aí gerando muita controvérsia nas fofocas do mundo do cinema. Olha, se a gente quisesse fazer um programa só sobre as fofocas do Branca de Neve, por favor, seria aqui, né, um novo matinê quase. E no Arcoplex também segue a animação Deu Preguiça. Agora pegue sua agenda para conferir a programação dos cineclubes e também das mostras de Santa Maria, que oferecem aí essa semana recheada de boas opções. Cineclube Lanternem Aurélio acabou de divulgar a programação para abril, né, dando início aos trabalhos aí da mostra Arquivo em Cartaz, Festival Internacional de Cinema de Arquivo. O primeiro filme será exibido amanhã, 19 horas, lá no auditório da SESMA, Luta da Erva, uma produção da Plural Filmes, e com a direção da Márcia Paraíso, né? Baseada nos estudos da antropóloga Arlene Henk. O filme relata o uso da erva mate pelos indígenas da região sul, a colonização e todo esse processo que se dá em volta das questões da erva mate. Não preciso dizer que todos os cineclubes aqui são gratuitos, né? Então é só chegar, botar na sua agenda e ir, né? Na próxima quarta-feira, dia 2, a partir das 18 horas, vamos colocar assim, o Cineclube da Boca retoma as atividades para o ano de 2025, né? Com a exibição do curta-metragem A Intenção da Noite, já conversamos aqui já com a Tayane, né? E esse filme é dirigido pelo Fabrício Kolterman, né? Que é de Restinga Seca para o Mundo, né? Vamos dizer. Sessão se dará lá no auditório prédio 67, aqui na UFSM, também entrada franca, basta vir disposto a conferir um bom filme.
Quinta-feira, dia 3, às 18 horas, o Diretório Livre do Direito, Gestão Novas Auroras, promove a exibição do filme Sem Chão, no Otherland, vencedor do Oscar 2025 de documentário. E também vencedor do prêmio do público do Festival de Berlim. Após a exibição, será realizado um debate sobre o filme, que acompanha justamente a luta de um ativista palestino e de um jornalista israelense diante da violência da ocupação na Cisjordânia, em específico contra os moradores da região de Mosafer Yatta. As imagens desse filme são impressionantes, o filme mostra muito dessa questão da resistência palestina e o Northern traz então um chamado para divulgar essa imagem de justiça e solidariedade. O filme será exibido no auditório 74C do CCSH. O Clube de Cinema de Santa Maria tem sua primeira sessão de 2025 no próximo sábado, dia 5. O primeiro título da programação será Scarface, A Vergonha de uma Nação, de 1932, dirigido por Howard Hawks. As vagas para essa sessão foram esgotadas em 10 minutos. A gente conversou aqui com o Matheus Meller, o espaço do clube é muito pequeno ainda, e as inscrições se dão por confirmação via WhatsApp e também e-mail. Então, é algo muito rápido. Então, se você quer se programar, ficar por dentro do Clube de Cinema, basta entrar em contato pelo e-mail clubedecinemasm@gmail.com ou pelo WhatsApp 55984392565. E aí, participar aí do grupo que você vai ficar inteirado de toda a programação que é mensal dentro da ideia do Clube de Cinema. Controvérsia no mundo do cinema. A gente falou agora há pouco do filme Sem Chão, no Otherland, e essa semana o diretor palestino, vencedor do Oscar, Hamdan Balal, enfrentou um sequestro e um abuso de autoridades em Israel. O cineasta, que conquistou o Oscar de melhor documentário em 2025, pelo Sem Chão, foi alvo de um ataque violento na Cisjordânia que gerou grande repercussão internacional. De acordo com o jornal israelense Haaretz, Balal foi linchado e sequestrado por militares israelenses e colonos em uma área disputada na região. O cineasta, que é ativista dos direitos humanos e fazendeiro na aldeia de Susia, foi agredido enquanto tentava proteger sua família de um ataque de colonos israelenses. O co-diretor do filme Baz el-Adra, que também é palestino, testemunhou os acontecimentos e relatou à imprensa que os soldados israelenses estavam acompanhando os colonos, usando suas armas para intimidar a população local. Após ser ferido por eles, Balal foi colocado em uma ambulância, mas foi retirado pelos militares israelenses enquanto recebia tratamento, conforme relatado pelo jornalista israelense Yuval Abraham, que também faz parte do documentário. O incidente gerou indignação em diversas partes do mundo, especialmente após a falta de uma resposta imediata da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que havia premiado semanas antes o documentário com o Oscar de melhor documentário. A ausência de um comunicado de apoio a Balal gerou críticas contundentes de cineastas e ativistas por todo o mundo. Em uma carta publicada por um coletivo de artistas, eles dizem que é indefensável para uma organização reconhecer um filme com um prêmio e, em seguida, deixar de defender seus cineastas apenas algumas semanas depois. A carta conta com a assinatura de alguns nomes importantes, como Olivia Colman, Joaquin Phoenix, Javier Bardem. Também alguns brasileiros assinam, como Alice Braga, Rodrigo Teixeira, Petra Costa e Daniel Rezende. Posteriormente, a academia se posicionou em uma carta condenando o ataque a Balal. Esse episódio está envolvido naquelas confusões e guerras que já perduram algum tempo naquela região da Cisjordânia e também na faixa de Gaza, o confronto entre israelenses e palestinos. A disputa, portanto, é histórica e a situação de Balal é só um reflexo das tensões que envolvem o conflito israelo-palestino. Importante dizer que após um dia preso, Balal foi libertado, mas a repercussão do caso segue forte, gerando mais debates sobre liberdade de expressão e proteção de artistas em situações de risco.
Agora o momento oportunidade para o colecionador aqui no Matinê. O ET vai a leilão. O icônico boneco animatrônico utilizado no filme ET, o extraterrestre, dirigido por Spielberg em 82, está sendo leiloado pela Sotheby's em um preço inicial de $500 mil, que equivale a 2,8 milhões de reais. O valor estimado para o boneco pode chegar até $900 mil, aproximadamente 5 milhões de reais. ET foi criado pelo artista de efeitos especiais Carlo Rambaldi e ganhou o Oscar de melhor efeitos visuais por esse filme e também por Alien e King Kong. Rambaldi faleceu em 2012. O boneco ET mede cerca de 91,4 centímetros de altura e foi feito em uma combinação de alumínio, látex, espuma e outros materiais. As apostas para o leilão, que começou no dia 21 de março, seguem até 3 de abril, ou seja, ainda dá tempo de você aí se inscrever lá no site da Sotheby's e realizar o seu lance. O Zezinho já coçou a mão, está interessado em ter esse personagem icônico do cinema. Muito bem, hoje vamos chegando ao fim de mais um Matinê ao vivo. Conversamos sobre o Cineclube da Boca, com a integrante Tayane Wendland. Você também pode ouvir esse programa e os anteriores no YouTube @Cinemac3 e no Spotify @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram @Cinemac e @Rádios UFSM. Nossa próxima sessão será no dia 7 de abril, trazendo tudo o que importa sobre o mundo do cinema. Para encerrar o programa de hoje, vamos conferir a música Angel, de Robin Williams, que está na trilha sonora do filme Better Man, a história de Robin Williams. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.